Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, ligado à parte de operação industrial, né, voltando aí com a questão do misturador, né, e a gente vai explicar a lógica, né, dos próximos passos aí que a gente vai estar analisando, né. Nos últimos vídeos a gente falou sobre questão de vazão, né, e a gente vai ter mais 3 ações aí para verificar referente a esse elemento. Então vou explicar a lógica, né, nesses vídeos que a gente vai fazer 3 vídeos, cada um explicando uma lógica que a gente vai ver posteriormente, e nos próximos a gente já vai para a parte de cálculo, né, para não ficar tão longo os vídeos, né. Bom, então primeiro o próximo passo, né, que a gente vai estar verificando é questão de volume, né. Então se a gente tem a relação da vazão que vai estar saindo da bomba 1 e da bomba 2, a gente tem como saber a relação de volume que vai ser preenchido, né, com base nessa vazão e, obviamente, com base na geometria desse tanque, né. Esse tanque aqui, no caso, ele é um tanque cilíndrico, né. Então, como ele é um tanque cilíndrico e a gente sabe qual é a vazão que está chegando nele, né, a gente vai ter a possibilidade de saber, por exemplo, o tempo que vai demorar para ele chegar à altura, né, a altura definida dele de trabalho, que no caso é de 2 metros. Né? Então, como ele é um elemento cilíndrico, né, então dá para a gente encontrar esse volume dele calculando a área, né, a área superficial, a área circular, e multiplicando essa área superficial pelo comprimento, a gente vai encontrar o volume, e com base no volume e com relação na função da vazão, a gente vai poder saber o tempo que demora para ele ficar aí preenchido completamente, né? Ou o tempo aí de proporção para que isso ocorra, né? Então aí dá para quem opera com esse tipo de mecanismo aí, dá para você ter várias ações com base nessas variáveis, né? No caso, a variável principal é a questão da vazão, né? O volume ele vai estar ali específico, mas você vai saber com base no volume, né? Com base na vazão, o preenchimento ali do volume, tá bom? No próximo vídeo a gente fala de outro aspecto que a gente vai estar verificando. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo referente à operação em equipamentos industriais, né? E a gente vai verificar agora o próximo tópico, né? Que a gente vai estar analisando, né? No último a gente explicou a lógica referente ao volume. E outro detalhe importante, né, com base nesse tipo de operação, é referente à massa, né? Como a gente tem essa relação de volume, né, oriundo aqui das duas bombas, se a gente souber a densidade desses produtos, né, tanto do produto 1 como do produto 2, ou seja, saber o peso específico dele, né, com base fazer aqui o esboço do tanque, com base na proporção que esses elementos, né, que esse material vai sendo despejado no tanque, a gente consegue saber, né, com base nessa verificação, a massa, né, ou seja, saber o quanto é que tem ali referente ao peso, né, o peso desse produto, né, de aplicação. Se a gente tem a relação da densidade, né, se a gente tem a relação da densidade, a gente consegue ter essa relação da massa. E outro detalhe importante, né? Densidade é massa sobre volume. Então, se a gente tem a densidade e tem o volume, que foi o que a gente comentou no último vídeo, a lógica da aplicação. Então, deixa eu até colocar aqui a fórmula. A densidade vai ser igual a massa, né, sobre o volume. Então, se a gente tem a densidade, que seria o peso específico, e o volume referente, né, à condição geométrica do tanque, a gente consegue descobrir, obviamente, a massa. Isso é muito importante porque muitos desses tanques não têm célula de carga, né, para ter ali uma relação, né, de aplicação de força e, consequentemente, você saber ali o peso oriundo aí dessa massa, né? Então, você tendo essa densidade, né, e sabendo o volume, você ajuda muito nessa aplicação aí de massa, né? Principalmente quando sai desse tanque, exemplo, para sistemas de enchimento, né, enchedoras, ou empacotamento, enfim, acaba ajudando muito. E outro detalhe é o seguinte, se você tem muitos desses tanques, né, eles possuem um visor, né, externo, né, ou seja, tem aquele visor externo que você consegue ver o quanto é que está tendo ali de volume, né. Então, com base nesse visor externo, né, você consegue ter ali uma relação proporcional de distanciamento, exemplo, unidade a cada 10 centímetros, a cada 20 centímetros, então você também tem como saber proporcionalmente qual é a massa ali aplicada. Alguns tanques não têm, verdade, alguns tanques não têm visor desse tipo, né? É muito comum fazer a aplicação do quê?
você ter a aplicação aqui externa ao tanque, quando ele é aberto, obviamente, né, você ter a aplicação de laser, né, laser de altura, né, você tem um laser de altura, o qual você obviamente vai ter ali a distância, né, do ponto que está sendo verificado com base na superfície ali do volume. Então você vai ter essa altura, sabendo, né, qual é a altura total que o laser está em relação à base ali funcional, você faz ali a subtração e consegue ter com base nessa distância aqui, você consegue ter também uma relação proporcional de comprimento e obviamente consegue encontrar aí a massa também do que está sendo despejado, né, aí nesse tanque, né? Então é outra lógica que a gente também vai estar fazendo o cálculo aí na sequência, tá bom? No próximo vídeo, na verdade não é na sequência, né? O próximo vídeo a gente vai explicar o terceiro tópico que a gente vai estar analisando também. Então vou explicar aí a parte lógica dele para que quando a gente voltar, a gente já volta só com os cálculos, né? Cálculo referente à questão ali do volume, cálculo referente à questão da massa, né, aí de aplicação, e o último que a gente vai explicar no próximo vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma análise lógica, né, de processos que podem ocorrer em sistemas de mistura, né, em tanques, né, aí da nossa playlist de operação em máquinas industriais. E o último tópico que a gente vai estar vendo é referente à questão da temperatura, né? O que acontece? Muitos desses tanques, né, eles possuem sistema também de aquecimento, né? E com base nesse sistema de aquecimento, a mistura obviamente vai chegar a uma temperatura específica, e dessa temperatura específica, né, às vezes tem alguma reação química, né, já necessária para o processo, outros é só realmente a questão da temperatura, e daí ele segue para um outro ciclo aí de abastecimento, né? E aí a gente vai estar verificando essa questão da calorimetria, né, ou seja, qual o tempo que a mistura, dependendo obviamente ali da calorimetria, né, do elemento, o tempo que a mistura vai precisar ficar exposta àquela temperatura específica para que ela possa absorver, né, toda essa temperatura e chegar aí, né, a um ponto de homogeneização térmica com base em toda a sua estrutura, né? A gente sabe que nessa relação de calor latente, né, como o elemento ele tem um contato externo, ele vai tendo proporcionalmente aí o avanço dessa temperatura até ficar todo o sistema com essa temperatura específica, né? Ou seja, desde a relação superficial, que é o contato direto, até o núcleo, né, dessa mistura, para que ela fique totalmente aí dentro dessa temperatura, tá bom? Então é outro elemento que a gente vai estar vendo aí em breve, né? Então fica esses três tópicos para a gente fechar esse sistema de funcionamento. Quando a gente fecha essa parte do tanque, a gente vai para análise aí de sistemas de enchimento, né, as famosas encheduras, né? Então a gente fica aí com essa relação de volume, né, tempo ali de enchimento, questão aí também ligada à massa e calorimetria, né, referente a essas misturas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!